Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo, que isto transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorrisos suas lágrimas Jesus vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar.
Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Te amo, Deus. Nesse momento eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Nós cantaremos e louvaremos ao Senhor nesse momento.
Há muitos que vivem no mundo, enganado com vil tentador. Não escuta quem fala a verdade, não dá ouvido ao fiel pregador. Ai do mundo que aqui vai ficar, e o gemido de pranto e de dor. Você não levantar os braços, viu? Eu convido ao céu, tu não queres, tu pode ficar, mas eu pode até invocar outro Deus não de luz, pode reinar, só não pode morar com Jesus. Vem amigo, no céu tem lugar pra ser santo e ter paz do Senhor, para sempre deseja adorar, viver livre do vil tentador. Para isso nós te convidamos, e ao céu onde está o Senhor, o convite de Deus rejeitando, tu pode ficar mais um, pode até invocar outro Deus não de luz, pode reinar, só não pode morar com Jesus. Ai, o mundo que aqui vai ficar, e o gemido de pranto e de dor. Eu convido o céu, tu não queres, tu pode ficar mais um, pode até invocar outro Deus não de luz, pode reinar, só não pode morar com Jesus. Breve passarão anjos voando, vozes de querubins se ouvirá, a dizer a ti, Babilônia, o teu grande poder findará. Ai do mundo que aqui vai ficar, e o gemido de pranto e de dor. Eu convido ao céu que tu queres, tu pode ficar mais um, pode até invocar outro Deus não de luz, pode reinar, só não pode morar com Deus. Obrigado.
irmãos. Nós agradecemos a nossa irmã Raquel, as nossas irmãs pela participação especial. É uma bênção ver o povo de Deus adorando o nome dele. Nós convidamos o irmão Tiago agora, ele vai dar com a palavra, que o Senhor possa abençoá-lo para falar aos nossos corações. Graças e paz, irmãos. Amém. Que bênção estarmos aqui. Que bênção ouvirmos esses louvores também, que engrandecem o Senhor, nosso Deus, que é luz. Um dia muito abençoado, especial. Mencionei de manhã, encontrando algumas pessoas que há muito tempo eu não via, foi muito especial. Tivemos um dia muito abençoado, brincadeiras interessantes. Aquela do bote eu não conhecia, estava aberta, nem sabia o que tinha lá dentro. De repente, quando quebrou o bote, não sei o que aconteceu ali, né? Mas muito legal. À tarde o pessoal facilitou, parece que tinha um goleiro lá que deixou eu fazer uns gols ali também. Mas bênção, o acampamento, esse tempo aqui juntos, poder ter esse tempo, como o Mateus falou, né, como igreja, vivendo aqui nesses dias, tendo essa comunhão e também podendo aprender e olhar para a palavra de Deus. Essa noite eu queria falar um pouquinho sobre o nosso coração. Nós estamos falando sobre a luz, se ainda somos luz, né? Uma pergunta que nós estamos levantando para refletirmos sobre as nossas vidas. E nós vimos que aqui no Evangelho de Mateus, pelo menos algumas partes que nós vimos até aqui, que uma luz, ela então brilhou ali nos céus do povo da nação de Israel. Essa luz raiou então na terra da Galileia. O Senhor Jesus então chamou homens, mulheres para serem seus discípulos, que seriam luz do mundo. Mas o Senhor Jesus também advertiu e lembrou aos seus discípulos que nós precisamos cuidar dos nossos corações, porque nós temos a capacidade de criar barreiras para que a luz não chegue no nosso coração, no mais interior do nosso coração. Então o homem normalmente cria barreiras para impedir que a luz chegue em determinados lugares. Por exemplo, as cortinas na sua casa têm, dentre outros propósitos, o propósito de impedir que a luz chegue com maior intensidade dentro da sua casa, especialmente se for no seu quarto, quando você quer dormir, né? Então você coloca ali a cortina, blackout, alguma coisa persiana, para que impeça essa luz de chegar então com toda a sua força. Um insufilme, né, que o pessoal coloca nos carros, é uma maneira ou uma tentativa de impedir com que a luz do sol ela chegue com toda a sua intensidade dentro ou no interior do carro. Então você coloca aquele adesivo ali, tentando diminuir a incidência solar no interior do carro. Então nós vamos criando barreiras ou coisas que tentam impedir que a luz chegue com a intensidade que deve em determinados ambientes. No nosso coração não é muito diferente. Nosso coração, que é enganoso, muitas vezes ele coloca e tenta colocar impedimentos, obstáculos, barreiras para que a luz de Cristo acesse a todo o nosso ser.
Eu queria ver então com os irmãos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6. O Senhor Jesus ele adverte seus discípulos para que eles cuidem então do seu coração, para que eles considerem a quem eles são leais, a este mundo e as coisas deste mundo, ou ao Senhor, o nosso Deus. Então no capítulo 6, a partir do verso 19 até o 24, nós vamos ler esses versos agora. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. O Senhor Jesus, então, ele continua no seu discurso aos discípulos, passando a mensagem de como deveriam ser, ou qual é o caráter daqueles que o seguem. E nesses versos, nessa porção que nós lemos aqui, o Senhor Jesus vai mostrar então que os seus discípulos, eles devem lealdade completa a Cristo Jesus. E ele vai usar algumas imagens para transmitir isso, mas nós poderíamos resumir a ideia de o nosso coração sendo leal a Deus, ou leal a este mundo. Muitas vezes o nosso coração então cria, levanta barreiras e obstáculos para que a luz de Cristo não entre no mais profundo do nosso ser. E essa pode ser a minha e a sua situação também. Nós podemos entrar neste caminho, ou quem sabe levantar estes obstáculos em nossas vidas. E o nosso coração já não é leal ao Senhor Jesus. E nós não estaremos refletindo como deveríamos à luz de Cristo. Então aqui nós temos imagens, ilustrações diferentes que Jesus usou, tratando principalmente a respeito de riqueza, as riquezas deste mundo, mas também tem alguns outros elementos que estão relacionados às riquezas. E eu pensei aqui pelo menos 3 obstáculos que a gente encontra para que a luz de Cristo ela não atinja o nosso mais profundo ser. Então, às vezes nós podemos estar levantando essas barreiras nas nossas vidas. Quem sabe elas estão no nosso coração ainda hoje. O primeiro obstáculo que nós vemos aí, a partir do verso 19 até o 21, são os tesouros deste mundo. Os tesouros deste mundo. Jesus então adverte seus discípulos para que não ajuntem tesouros na terra. Porque é onde a traça, a ferrugem consomem, os ladrões escavam e roubam. E a gente precisa entender, naquela época, o que era o tesouro de um judeu. Normalmente eles tinham uma espécie de caixa. Era uma caixa onde eles guardavam aquilo que era precioso para eles. Uma espécie de cofre dos nossos dias. Né? Mas muitos, às vezes, enterravam essas caixas então, em suas casas, no seu quintal. Por isso ele fala aqui sobre os ladrões escavarem, né? Cavarem, porque essas caixas elas ficavam então, ou armazenavam aquilo que era o bem mais precioso para eles. E isso poderia ser dinheiro,
mas também poderiam ser objetos de valores pessoais, ou quem sabe objetos de família, né? Um jarro da família que está há tantos anos na família, né? E algo assim muito pessoal, muito particular ou familiar, mas que era considerado como um tesouro para aquela pessoa, para aquela família. Então eles guardavam nessas caixas e escondiam ou arrumavam alguma maneira de guardar esses tesouros. E o Senhor Jesus adverte então os seus discípulos: não vivam em função desses tesouros que a traça destrói, a ferrugem consome, ladrões roubam, você perde. Mas ele diz: ajuntem tesouros no céu, onde essas coisas não acontecem. O cidadão do reino não deve ser alguém que está preocupado, portanto, com os tesouros deste mundo, com as riquezas deste mundo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, conta uma parábola e ilustra essa situação a respeito da avareza, o desejo de ter os bens e as coisas deste mundo. E este pode ser um grande obstáculo para que a luz de Cristo não entre no mais profundo do nosso ser, porque nós valorizamos mais os bens deste mundo. Nós estamos vivendo em função das riquezas que há no mundo. Paulo disse a Timóteo: os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Esse desejo por viver ou buscar esses tesouros do mundo nos afastam de Deus, impedem que a luz de Cristo chegue ao nosso coração completamente e, consequentemente, nós não somos luz do mundo, porque nós estamos sendo leais às riquezas, nós estamos vivendo em função dessas coisas. Paulo também diz a respeito do amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O desejo por ter essas coisas e viver em função dos tesouros deste mundo, nós então perdemos a nossa lealdade a Cristo Jesus. Irmãos, nós vivemos em uma época, em uma sociedade que incentiva constantemente os bens deste mundo, que valoriza e dão valor a essas coisas: carro, casa, celular e tantas outras coisas que nós podemos pensar. O próprio dinheiro, um banco, a quantia de dinheiro. Se você perguntar para alguém que é rico se ele é rico, ele vai dizer que ainda não. Então, os tesouros deste mundo, eles podem ser uma barreira, um obstáculo para que a luz de Cristo alcance o nosso coração, porque aí nós deixamos de ser leais a Cristo Jesus, estamos sendo leais ao dinheiro, aos bens. É isso que ocupa o nosso coração. Jesus diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Deus está mais interessado não no que nós temos, não na quantia ou no que nós estamos fazendo, mas naquilo que nós somos diante de Deus, naquilo que nós estamos nos tornando diante de Deus. É esse o verdadeiro valor que discípulos de Cristo Jesus então devem considerar na sua vida. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, inclusive a irmã cantou uma parte do hino que falava sobre isso, sobre a ai de ti, Babilônia, Quando em algum outro momento você pode ler ali, você verá aqui no capítulo 18 de Apocalipse, o Senhor Jesus traz a descrição para a Babilônia daqueles dias do futuro, que basicamente é um sistema, um reino do anticristo, esse império que ele vai criar, e este reino ele está baseado fortemente no comércio, nas riquezas. E naquele capítulo 18, os mercadores,
os navegadores, as pessoas começam a lamentar porque a Babilônia foi destruída. O Senhor consumiu aquela cidade, aquele sistema, aquele império criado pelo anticristo. E as pessoas começam a lamentar e chorar. O que vai ser de nós? Porque viviam em função dos tesouros deste mundo, das ofertas que esse sistema trouxe para essas pessoas. Não se enganem, Satanás, ele não vai fazer isso só lá naqueles dias futuros. Ele já está oferecendo. E o consumismo que nós temos nos nossos dias é uma arma muito poderosa para ele enredar, enlaçar aqueles que são servos do Senhor, que deixam então de ser leais e completamente devotos a Cristo para viver em função das coisas deste mundo, dos bens deste mundo. Por isso nós precisamos considerar se essas coisas, as riquezas, o dinheiro, os bens, não estão como uma barreira no nosso coração, impedindo que a luz de Cristo brilhe completamente em nossas vidas, no nosso mais íntimo, no nosso ser. Porque se os tesouros deste mundo estão no nosso coração, então nós não estamos sendo a luz de Cristo, não estamos sendo os verdadeiros discípulos que Ele espera. Os tesouros ou as riquezas deste mundo são um obstáculo para que a luz de Cristo brilhe. Eu espero que essa não seja a sua realidade aqui, que o seu coração esteja totalmente voltado e leal a Cristo Jesus e não às coisas deste mundo. No exemplo de Jesus, aí nos versos 22 e 23, nós encontramos ou podemos pensar em outro obstáculo aí para que a luz de Cristo não entre nos nossos corações. Muitas vezes nós levantamos esses obstáculos. E um desses são os fascínios deste mundo, ou as paixões deste mundo, poderíamos também pensar assim. Eu sei que esses dois versos eles são um pouco estranhos assim, de entendimento, né? A gente tem um pouco de dificuldade. Mas é mais fácil entender eles aqui nesse contexto sobre ser leal a Cristo, ao mundo, e especialmente sobre riquezas, né? Ou seja, a maneira como você vê, os seus olhos são como a candeia, ele vai dizer aí, né? A candeia do corpo são os olhos, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ou seja, a maneira como você enxerga os bens, as coisas então que existem, se forem boas, se forem leais a Cristo Jesus, então o seu corpo todo terá luz. Agora, se os seus olhos são maus, se são voltados para as paixões deste mundo, se são voltados para os bens deste mundo, então ele vai dizer, todo o seu corpo estará em trevas, e quão grandes serão tais trevas. Por quê? Porque não está com a visão correta, está fascinado por outras coisas e não a Cristo Jesus. E muitas vezes isso pode ser uma barreira para a luz de Cristo em nossas vidas. Nós estamos fascinados por outras coisas deste mundo. Há um texto muito interessante, eu queria que os irmãos abrissem comigo ali em Gálatas 3, versículo 1. Paulo está escrevendo a esses irmãos, a essas igrejas, né, de uma região chamada Galácia, e no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Uma dura repreensão do apóstolo Paulo àqueles irmãos, e ele pergunta: quem fascinou vocês para que vocês não seguissem, não obedecessem à verdade? Paulo aqui, a imagem dele é quem enfeitiçou vocês
De tal maneira que agora vocês não veem mais a Cristo Jesus, vocês estão fascinados por outras coisas. E no caso dos Gálatas, eles estavam fascinados pelas obras da lei, né? Pela obediência da lei. Quem fascinou para vocês não obedecerem à verdade? E ele diz: olha, diante de vocês, Jesus foi crucificado. Mas pense comigo, esses Gálatas, eles não viram Jesus ser crucificado lá no Calvário. Eles não viram Jesus ser crucificado. Por que Paulo fala então que perante os olhos de vocês, Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado? Paulo está falando, quando vocês ouviram o Evangelho de Cristo, quando vocês conheceram sobre a cruz de Cristo, era como se vocês estivessem vendo Cristo Jesus sendo crucificado. E foi isso que aconteceu com eles um dia. Eles entenderam o Evangelho, eles entenderam a obra de Cristo na cruz. E era como se Cristo estivesse sendo crucificado na frente deles. Porém, agora eles estavam fascinados com outras coisas e não mais com a cruz de Cristo. Os irmãos percebem que nós podemos criar barreiras nos nossos corações que impedem que a cruz, a luz de Cristo brilhe verdadeiramente. E nós podemos nos fascinar com outras coisas e esquecer de Cristo Jesus. Isso se torna então uma barreira para a luz de Cristo Jesus. Nós podemos pensar em muitas coisas que podem nos fascinar ainda hoje. Eu pensei em uma aqui em especial. Nós vivemos em dias em que a fama, a popularidade, o reconhecimento é um fascínio muito grande. Muitos querem ter então o acesso à internet, à sua conta, mas eles querem que as pessoas o reconheçam como alguém importante. Aí tem os chamados influencers. Por quê? Querem reconhecimento, buscam a fama, buscam a popularidade, querem que as pessoas reconheçam como alguém importante. E como nós já temos falado anteriormente sobre os tesouros e as riquezas, normalmente o que é alguém importante para este mundo? É alguém que tem dinheiro, é alguém que tem status, posição, reconhecimento, certificados e tantas outras coisas. Para o mundo, alguém que tem isso é alguém bom, é alguém importante, alguém que a gente pode ouvir. Se não tem isso, espera a sua vez. Então, será que são esses os verdadeiros valores que Cristo tem? Ele apresenta aqui então que o fascínio com essas coisas e outras tantas podem nos afastar, pode ser uma barreira muito grande para que a luz de Cristo brilhe neste mundo. Irmãos, e entre nós temos vários pastores aqui, líderes, né? Entre nós, líderes, pastores, isso não é diferente. Nós podemos viver em nosso ministério fascinados por reconhecimento, por fama, para que as pessoas nos achem agradáveis. Isso pode acontecer. Por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo Jesus, olhar para Ele verdadeiramente, como Jesus usa a ilustração. Se os teus olhos então forem bons, todo o teu corpo terá luz. É assim que nós precisamos então viver. Então aí, pelo menos duas barreiras: os tesouros deste mundo, mas também os fascínios ou as paixões deste mundo. E por último, no verso 24, Jesus fala a respeito dos senhores, né? Os senhores deste mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Nenhum escravo daquela época, ele tinha dois senhores. Ou ele pertencia a um, ou ele pertencia a outro.
Jesus usa essa imagem então para falar que os servos de Cristo Jesus, os discípulos de Cristo Jesus, devem ser assim, da mesma maneira. Eles têm um só Senhor, Cristo, que os resgatou do império das trevas, que tirou do mercado de escravos deste mundo. Por isso deve servir apenas a Ele. E Jesus então compara sobre não tem como, vai odiar ou amar, vai odiar um e amar o outro, vai se dedicar a um e o outro vai ficar como desprezado. Mas há muitos senhores deste mundo que podem surgir na minha e na sua vida, e isso se tornar uma barreira para que Cristo Jesus não seja a luz dos nossos corações. Efésios capítulo 5, no verso 8, Paulo diz assim: porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Um dia nós éramos escravos deste mundo, deste sistema de Satanás, do pecado, mas Cristo Jesus nos resgatou. Agora nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo, nós pertencemos a Ele. Ele deve ser o Senhor da nossa vida. E não tem como nós vivemos divididos. Mas às vezes nós levantamos outros senhores para nós. Aí em Efésios, no capítulo 5, ele vai falar de várias coisas, né? De fornicação, impureza, vendo no versículo 3, avareza, torpezas, zombarias, coisas que não convêm. Essas coisas podem se tornar no Senhor, no nosso coração, ocupar o espaço e se tornar uma barreira para que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e através de nós. Nós então precisamos viver como filhos da luz. Viver como filhos da luz, servindo a um só Senhor, o nosso Senhor Jesus. O irmão me lembrou hoje a respeito da história de Daniel e seus amigos. Um bom exemplo de servos de Deus que viveram no meio de um mundo corrompido, um mundo em trevas, e foram uma grande luz ali, naquela época, naquele lugar. Daniel e seus amigos. E é muito interessante quando você lê o primeiro capítulo de Daniel. Você vai ver ali pelo menos 3 vezes falando que Deus entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Então não foi Nabucodonosor quem tomou Judá, mas Deus entregou. Deus diz que Deus deu sabedoria e conhecimento para Daniel. Deus quem deu, não foi Nabucodonosor com o seu ensino àqueles jovens, mas foi Deus quem deu. Então, o que nós vemos é que naquele capítulo 1 há uma grande luta de quem é o grande senhor da história. Nabucodonosor, o conquistador que dominava o mundo da época, se achava o senhor da história. Então ele separava os jovens, ele ensinava de acordo com o sistema deles, para eles trabalharem para ele. Afinal de contas, ele se achava o Senhor. Mas na verdade, o que nós vemos ali é que Deus é o Senhor da história, e Ele entregou o seu povo, Judá. Ele permitiu que o templo fosse destruído. Ele entregou aqueles jovens para Nabucodonosor e a Babilônia. E esses jovens, então, são luz de Deus naquele lugar. E a gente conhece a história de Daniel, seus amigos, e a gente vê então o testemunho que eles deram de que Deus era o Senhor da vida deles. Não era Nabucodonosor, não era a Babilônia. Eles viveram naquele mundo, naquele sistema, mas Deus era o Senhor da vida deles. Nós podemos viver em um mundo perverso, corrompido,
e que oferece diversas propostas, mas ainda assim Deus ser o nosso único Senhor. Nós podemos viver assim, com a graça de Deus, o Espírito dele em nós, podemos viver dessa maneira também. E é assim que Deus espera que nós não levantemos outros senhores na nossa vida, que ocupem o nosso coração, mas que o nosso coração seja totalmente dele. Eu já falei um pouco a respeito da minha história, resumindo assim em ordem cronológica, né? Então, eu sou filho de missionário. Eu nasci num lar cristão, num lar missionário, e meus pais estavam entrando num trabalho indígena, juntamente com o pastor José Silvestre, né? Entre os Caxinauá. Isso quando eu tinha mais ou menos 8 meses de idade. Então, desde essa época eu fui criado dentro desse ambiente, né? Diferente para a maioria, mas que foi um grande privilégio para mim também. E até os meus 9 anos, eu vivi nessa realidade. Meus pais eram missionários, eu vivia ali com eles na aldeia. Quando eu fiz 7 anos, então fui morar no lar para filhos de missionários por causa da escola, né? Sistema escolar. Foi lá que eu então conheci a família do Sidney, também Wesley, né? Naquele período. E ali eu vivi por mais 2 anos. E quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais então saíram de férias de educação, né? Um período assim para visitar igrejas, conhecer outras igrejas e irmãos e divulgar o ministério que eles estavam fazendo. E durante esse tempo nós moramos ali em Peniel, porque ficava mais fácil de fazer esse contato com as igrejas, né? Que meus pais tinham mais contato ali em São Paulo e Minas. E foi um tempo muito especial para a nossa família. No fim daquele ano, isso foi em 1993, então nossa família estava se preparando para voltar lá para o trabalho missionário. Meus pais deram continuidade ali. O que aconteceu foi que minha família saiu de carro para ir até a cidade próxima ali de Peniel, a Ouro Fino. E nesse trajeto, durante esse trajeto, eles sofreram um acidente de carro. E nesse acidente estavam meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs e uma outra missionária. Eu não estava, né? Eu fiquei em casa, eu não fui, porque o carro já estava cheio, né? Acabou que eu fiquei ali. E nesse acidente meu pai faleceu. E minha mãe ficou muito ruim por alguns meses. Mas graças a Deus, Deus preservou a sua vida. Minhas irmãs se machucaram também, mas foi com menos intensidade. Tá bom, esse é um período muito triste da minha história, da minha vida, mas se passou alguns anos, 2, 3 anos, mas isso foi muito marcante para mim, porque eu não conseguia entender como Deus fez isso com a minha família. Afinal de contas, os meus pais são missionários. Deus não pode fazer isso. Eles estão servindo ao Senhor, estão levando o Evangelho a povos que nunca ouviram sobre isso. E durante a minha adolescência, quando o pastor Vitor, o pastor Márcio me conheceram, né? Eles conheceram a capa, porque o meu coração não queria saber de Deus, não. Que Deus é esse que faz isso com a minha família? E eu então passava a buscar outras coisas para ocupar o meu coração, mas Deus não foi justo com a minha família. Deus não teve misericórdia de nós. Deixou a minha mãe com 3 filhos pequenos para cuidar. E muitas vezes a gente sofre decepções assim na vida, passa por momentos difíceis e tristezas, e a gente não deixa o Senhor reinar no nosso coração verdadeiramente. A gente começa a buscar em outros lugares, quem sabe em outras coisas, para se tornar o Senhor das nossas vidas. Isso pode acontecer com todos nós aqui. Por
Por isso nós precisamos sondar o nosso coração dia após dia para ver se nós não estamos servindo a outras coisas e não a Deus, deixando de ser leais a Ele. Então eu vivia uma grande aparência, eu parecia então a mim como um crente que vai à igreja e participa dos eventos, mas o meu coração não servia a Deus como o Senhor da minha vida. E nós podemos então estar servindo a outras coisas, quem sabe pode ser a carreira, a sua carreira, você tem os planos aí estabelecidos, para a sua carreira de trabalho, isso se torna o Senhor da sua vida, Deus fica de lado, é isso que toma conta do seu coração, é a isso que você serve. Pode ser a própria família, pode ser os pensamentos que a sociedade quer que nós carreguemos e nós vivemos em função disso. Eu não sei, há tantas coisas que podem se tornar Senhor nos nossos corações. Quando isso acontece, dificilmente a luz de Cristo vai brilhar. Dificilmente isso acontecerá. Será que nós ainda somos luz? Nós somos mestres em criar ou levantar barreiras para que essa luz reflita como deve neste mundo. Eu espero que não seja a situação sua nem minha, que os tesouros deste mundo, ou mesmo os fascínios deste mundo, ou os senhores deste mundo, qualquer coisa que impeça de Deus ser o verdadeiro Senhor das nossas vidas, que essas coisas não apareçam e sejam um obstáculo para a luz de Cristo. Davi escreveu o Salmo 139 e ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos que Deus sonde o nosso coração e mostre se há senhores, fascínios, tesouros que estão ocupando o lugar de Deus no nosso coração, porque isso pode ser um impedimento para a luz de Cristo. A quem você é leal? A quem você é leal? A quem o seu coração devota completa lealdade? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a Tua Palavra alcance os nossos corações, que o Senhor possa sondar os nossos corações e ver se há um caminho mau e nos conduzir para o caminho eterno, o caminho do Senhor, aquele caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Nos livre desses obstáculos que podem impedir da luz de Cristo brilhar em nosso coração, consequentemente de brilhar diante dos outros. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Sim.
culto nessa noite, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, seja através de um hino, seja através da palavra, mas que algo aqui tenha falado ao seu coração, que pelo menos uma coisinha você guarde e leve isso para a sua vida, para que isso faça diferença na sua vida e na vida de todos aqueles que encontrar, que você seja essa tão maravilhosa luz, que através de Cristo Jesus você pode ser, não por nós, mas porque Ele nos salvou, Ele nos capacita para ser luz onde quer que nós estejamos. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guie, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no retiro do ano 2023 da Primeira Igreja Batista, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. E estou ao lado do pastor Tiago. Paz, pastor. Paz. Tudo bem? Por gentileza, pastor, poderíamos dividir com os amados irmãos a experiência que o senhor e a sua amada família passou aqui, nesse momento de comunhão, nesse retiro espiritual consagrado a Deus. Em suma, o que mais Deus falou ao seu coração nesse período aqui, pastor? Por gentileza, meu irmão. Aqui nós tivemos o retiro falando sobre o tema Ainda Somos Luz, um tema muito importante para considerarmos em nossos dias e refletirmos, e foi um tempo muito especial para a nossa família, aqui junto com outros irmãos da Primeira Igreja Batista, e com certeza foi marcante para nós, e o que mais marcou assim foi realmente a comunhão dos irmãos, a amizade, os laços entre irmãos em Cristo Jesus, demonstrado em cada detalhe, em cada serviço. Isso foi algo marcante para a nossa família e nós saímos daqui muito abençoados com tudo isso. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Nós também saímos daqui muito abençoados com a nossa fé alargada. Que Deus continue te usando grandemente, viu? Levando aí a palavra, ganhando almas para Jesus. Em nome e por amor de Jesus Cristo, meu irmão. Amém. Prazer.